Tiago, o nosso sonoplasta, tem música de despedida, de tristeza, qualquer coisa assim, porque a CBF fez uma mudança radical lá na comissão de arbitragem. Sérgio Correia, que foi diretor durante uma década, com muita reclamação do futebol mineiro, para variar, foi um dos que saíram. E entre os que saíram, tem um que mora no coração do Fael. Não sei por que tem essa máquina. José Roberto Reit. Ô, Leopoldo, lá no Cachorrada Podcast, que a gente recebeu o cineasta ontem, o Elvésio Marins, a gente tem feito um quebra-cabeça de histórias, depoimentos. E o grande jornalista Alexandre Simões levou recortes de jornal lá no Cachorrada Podcast, em que o Wright foi punido pela Conmebol depois daquela atuação. No Brasil, ele sempre foi premiado. Assim como o Simon foi premiado com o microfone, entre outros aqui em Minas Gerais que foram premiados também, decidindo 3 campeonatos brasileiros. Mas vamos focar nesse Wright, que era um carioca flamenguista e que foi apitar um Galo e Flamengo. Jogo esse que deveria ser decidido, nessa época tinha muita portaria da CBF, às vezes um jogo que era para ser decidido em Belo Horizonte, a CBF mudava a regra de última hora e o jogo ficava decidido no Rio de Janeiro. Então, conta essa história depois dessa manchete aí, ó. O print, a postagem da CBF mudando a comissão e depois a história do Fael. Não? Ah, então tá. Então vai na história direto. Mas acho que não precisa pegar o depoimento de atleticanos para falar sobre essa arbitragem. Pega depoimentos de outros torcedores, a não ser os cruzeirenses, que nesse caso tem um posicionamento diferente. Pega depoimentos de jornalistas que acompanharam lá no Serra Dourada essa atuação. The Guardian já falou sobre essa atuação do Wright, os grandes New York Times, né? Alguns colocam palavras do The Guardian, o maior roubo da história do futebol. Mas infelizmente quem pratica esses atos no Brasil são premiados, né? Vimos vários aqui. O Wright até ofuscou alguns, senão a gente teria falado mais sobre Romualdo Arpilho, Aragão, Arnaldo César Coelho, que era sempre o bom moço da televisão, e a gente sabe muito bem o que fez ali naquele caso do Chicão, em 78. Então, José Roberto Wright deveria ter sido esquecido do futebol, sua carreira deveria ter sido apagada, mas a gente vive num país onde quem faz isso é premiado. E você foi premiado durante toda a sua vida, muito bem remunerado por tudo isso que aconteceu no Serra Dourada. Um pouquinho antes ali, o Wright, ele chama o capitão da equipe do Atlético e chama o capitão da equipe do Flamengo e fala assim, ó, o primeiro que der pontapé a partir de agora, eu vou colocar para fora. O primeiro a dar um carrinho por trás, numa saída de bola, é o Reinaldo, vermelho. Em seguida, o Éder vai, peita lá o Wright lá, com o argumento estava pegando a bola, tomou o segundo vermelho. Daí para frente, concordo que realmente o Wright perdeu as esquibeiras ali, né, bicho? Mas se o juiz fala um negócio desse, bicho, você dá um carrinho logo em seguida, é complicado. É desafio. Eu sou historiador, toda história tem dois lados. Você pegar a guerra da Ucrânia, contada por um historiador lá da Ucrânia ou outro da União Soviética, da Rússia, vai ser diferente. Agora, os jogadores do Atlético estavam extremamente alterados. O Wright tinha os esquemas dele lá, já não pode negar isso, puxava muito para o futebol carioca, mas o Atlético deu também o direito, porque os jogadores estavam nervosos, totalmente desestabilizados. Então tem que parar com esse trem aí, desse choro aí, né? Essa dramatização, parece que o Fael vai chorar, uma coisa que mexe com o emocional dele. Me ajuda aí, teve a culpa do atleta também. Elias Calil chega para reunião na CBF, só que ele chegou no Rio de Janeiro cedo, foi para a CBF. E antes do horário determinado para a reunião entre Atlético, Flamengo e CBF, o Flamengo já estava numa reunião particular com a CBF. O João Leite falou no Cachorrada Podcast que sabe o que o Wright falou para os jogadores do Flamengo. Repito, ignorem os comentários dos atleticanos, peguem comentários de jornalistas por todo mundo, torcedores de todo mundo, e aí no mais aqui é americano e cruzeirense agradecendo porque o Wright fez a alegria deles na década de 80. E é isso. Não, minha alegria foi feita pelo Cruzeiro antes, com a Taça Brasil e a Libertadores. O Atlético chora porque não conseguiu alcançar nada naquela geração de 80. E aí, quando o juiz tem uma atuação mediana no Cruzeiro e Tombense, é um absurdo. A Federação Mineira está prejudicando o Cruzeiro. Mas é um absurdo. Você, na sua opinião, o Wright lá cometeu os erros. Na minha opinião, cometeu os erros. Tem direito à minha opinião, você tem direito à sua. Agora, quem está mandando na CBF é o Seneme. Alguém lembra dele? Não, e o Alício Pena Júnior. Eu tenho medo. Porque, por exemplo, também. Nossa, o Bozano Então tá. continua? Continua. O Pena Júnior também? Quem? Alício também, continua. Misericórdia.